E só lembrando que sábado, todo sábado à noite é o nosso debate, tá? 8 horas da noite, a quaresma e o debate. Então vamos lá saber quais são os remédios gerais, os remédios preventivos e liberativos para a gente se cuidar de uma possessão diabólica. Liberativos vem de quê? De se libertar, de ficar liberto. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esses foram os ensinamentos na oração das palavras de Jesus. Mateus 6,13. Na luta contra a atividade demoníaca ordinária, que é a tentação, lembrando que a ordinária é a tentação. E aí a extraordinária, que é a infestação local, infestação pessoal, sessão e possessão. Obsessão, perdão. Os autores recomendam, em primeiro lugar, os remédios gerais oferecidos pela igreja. Então, para se combater qualquer tipo de infestação que venha, feitiçaria, bruxaria, infestação local, obsessão demoníaca, possessão, para se prevenir, a nossa Igreja Católica oferece os remédios gerais. Quais são eles? Vamos lá. Práticas religiosas e devocionais. Você deve ter práticas religiosas e de devoção. Hoje é dia do grande santo São Padre Pio. Padre Pio que se confrontou muito com o demônio, com Satanás. Conversava também muito com os anjos. Mas vamos entender também o mistério de por que as pessoas que são muito devotas, muito piedosas, muito santas, como o Padre Pio, por que eles são atacados pelos demônios? Porque senão você vai dizer assim, mas se o Padre Pio, que era uma pessoa da igreja, um padre, foi atacado pelo demônio, então essas práticas devocionais, esses remédios não resolvem. Não, não é por aí. Vamos depois descobrir o segredo. Então, uma delas seria a oração e penitência, sacramentos e sacramentais. Vamos conhecer eles. Antes de qualquer outro vem o grande remédio indicado pelo próprio Salvador, como o único capaz de vencer certa casta de demônios, oração e o jejum, acompanhados pela fé que move as montanhas. Então, antes de qualquer outro remédio indicado pelo próprio Salvador, antes de qualquer outro vem um remédio indicado pelo próprio Jesus, que é a oração e o jejum, onde ele vai dizer que não, essa casta de demônios, quando os apóstolos de Jesus não conseguiram expulsar certos demônios, Jesus diz para eles por quê? Porque esse tipo de demônio só é expulso por meio de oração e jejum. Então, irmãos, a oração e jejum já é o remédio grande indicado por nosso Senhor Jesus Cristo. A oração por excelência é aquela que o próprio Cristo ensinou quando seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a rezar, ou seja, a oração do Pai Nosso. É a oração por excelência também para se prevenir, é remédio para também quem está envolvido já, quem já é vítima de possessão, quem é vítima de infestação. Então, a oração do Pai Nosso, ela já é o remédio. E prevenção, é claro, ao mesmo tempo que isso são prevenções, são meios de se prevenir, são ao mesmo tempo os remédios. O remédio espiritual, como eu disse, só se toma remédio se está precisando, Mas no nosso caso espiritual, nós temos que ficar se alimentando sempre, fazendo a nossa prevenção sempre. Nas duas últimas petições, rogamos ao Pai Celeste que nos dê forças para resistir aos assédios da carne, do mundo e do demônio. Na oração do Pai Nosso dizemos assim: não nos deixeis cair em tentação, e que nos livre do mal, do supremo mal, que é o pecado, o de seu instigador, o demônio, Livra-nos do mal, ou livrai-nos do maligno, que é o demônio, o instigador, o que procura nos derrubar com as nossas fraquezas, A liturgia, em várias cerimônias, recita o Pai Nosso, todo ou apenas essas duas petições. É recitada por inteiro nos exorcismos solenes sobre os possessos. Então, nos exorcismos, para
as pessoas que já estão possuídas. É claro que é feita a oração do Pai Nosso completo, mas em outras partes da igreja, outros momentos litúrgicos, às vezes é dito algumas frases, algumas partes do Pai Nosso, como livra-nos do mal. Os especialistas, eles explicam que no texto grego dos evangelhos podemos entender essa petição tanto no sentido de sermos livres do mal, como do autor do mal, o maligno, o demônio. Então quer dizer, essa passagem que a gente reza do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, reticência, livra-nos do mal. Alguns especialistas nesse texto da Sagrada Escritura em grego, a tradução do grego do Pai Nosso, eles vão entender que esse livrar do mal significa também o livrar do demônio, do maligno. Não necessariamente só coisas más, mas livrar dele, né? De fato, as duas interpretações não se excluem, né? Não se exclui as duas partes do Pai Nosso. Você pode dizer livrai-nos do maligno ou livrai-nos do mal, conforme diz o padre Jean Carmignac, né? Uma vez que o fim do demônio é o pecado, e o pecado tem um demônio por instigador. Então, como o fim do demônio é o pecado e o demônio é um causador do pecado, então não há erro em dizer livrai-nos do maligno. Contudo, segundo as diretrizes de Cristo, devemos pedir o afastamento não somente do pecado, mas, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei aqui. Não do pecado, mas também o afastamento do demônio, é claro, né? Aqui tem umas palavras acho que é em francês, François, eu não entendo, do padre Jean Carmignac, à l'écoute de Notre Père Editions de Paris. Aqui do livro dele, onde tem falando sobre isso, né? Então, depois de todos esses remédios que a gente já está falando, oração e jejum para se libertar do demônio, a oração do Pai Nosso, é claro, ensinado pelo próprio Jesus, vem a oração da Ave Maria, louvor da Mãe de Jesus, a qual por sua imaculada esmaga para sempre a cabeça da antiga serpente. É igualmente recitada nos exorcismos sobre os possessos. Então, no ritual de exorcismo que a Igreja Católica tem para fazer sobre os possessos, no livro da Igreja Católica de Exorcismo também, é claro, se tem a oração da Ave Maria. E também o credo, né? Por fim, o credo, creio em Deus Pai, que é a solene profissão de fé, que vai infundir especial terror ao demônio, também é recitado nos exorcismos sobre os possessos. Junto com a oração e a penitência, é indispensável a frequência aos sacramentos, sobretudo da confissão e da comunhão, assim como o uso de sacramentais. Então vamos lá por parte. Então não é só, irmãos, você fazer as orações e fazer as penitências para poder, se você já é vítima de algum maligno, de alguma obra maligna, se você já é vítima, não é só isso que você deve fazer. Se você é vítima de feitiçaria, se você já foi vítima de alguma bruxaria, ou você está sendo vítima de alguma amarração de que as coisas não estão indo bem na sua vida, ou vítima de possessão, não é o suficiente só fazer as orações e a penitência. Você tem que pôr em prática os sacramentos, principalmente a confissão. Você deve procurar se confessar, porque Jesus Cristo deu este poder aos apóstolos. Jesus Cristo disse: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não lhe perdoardes, eles lhes serão retidos. Eu vou botar essa passagem bem aqui onde Jesus fala, só para a gente ter por segurança. Onde é que tem dizendo? Passagem da Bíblia, onde Jesus manda dar poder de perdoar os pecados. Porque existe religião que diz que homem nenhum tem o poder de perdoar pecados. Jesus deu esse poder aos apóstolos, os primeiros padres. Aí eu digo assim, você acredita que você tem o poder de fazer milagres, mas não tem o poder de perdoar pecados? Quer dizer que Jesus só deu o poder para nós perdoar, expulsar demônios,
fazer curas e milagres, né? Tá cheio aí de pastor fazendo curas e milagres e mais curas e milagres. Todos eles que só basta você virar protestante, que você já ganha como a sacolinha de brinde, você já ganha o poder de perdoar ou de expulsar demônios, de fazer curas, de fazer milagres, mas não acredita no poder que tem de perdoar os pecados. É incrível isso, né? Essa passagem que Jesus Cristo deu para perdoar os pecados. Eu só estou achando aqui passagem da igreja... de igreja protestante aqui no site. Tá? Eles não vão botar não. Mas deixa pra lá. Mas tá lá na Bíblia, que eu não lembro qual é a passagem que tá, viu? Se eu achar depois, eu me cobre aí. Quem quiser saber onde é a passagem, eu procuro depois com calma. Então a confissão, irmãos, é o ponto crucial. E você, claro, deve perdoar. Se algo na sua vida não vai bem, você reza, você faz tudo e nada vai bem, procure saber se você não está guardando rancor e mágoa, se existe no seu coração pessoas que você não perdoou. Porque não vai adiantar você fazer oração, você fazer penitência, você se confessar se você não perdoar a pessoa a quem você está devendo. Você deve perdoar. Então, um dos grandes males de não acontecer cura na vida da pessoa é falta de perdão. Você tem que perdoar as pessoas que te fizeram mal. E, claro, também se alimentar da comunhão, que é a Eucaristia, assim como os de sacramentais. Devemos usar sacramentais. O que são os sacramentais? A água benta, jogar água benta, e o Agnus Dei. Eu não sei nem o que é o Agnus Dei. O que é o Agnus Dei aí? Alguém aí que é da igreja que está vindo aí, hein, Rafael? O que é Agnus Dei? Diga aí. O Elcio está ainda aí, o seminarista? O que é Agnus Dei? E de objetos bentos, também é importante a gente ter objetos bentos, né? Velas, bentas. Eu estou falando isso aqui para católicos, viu? Quem só vai entender é católicos. Quem não é católico, pelo amor de Deus, não vem que não tem não, viu? Você primeiro tem que ser católico para entender isso aqui. Velas, escapulários. Ó aqui meu escapulário, ó, meu sacramental. Tem aqui um sacramental, escapulário. Consagração a Nossa Senhora, aqui minha corrente, ó, de consagração. Imagens, você tem imagens, né? Imagens. Cruzes, você tem cruzes. São sacramentais. Essas partes mais objetos, mas claro que eles têm que estar bentos. Medalhas, particularmente a medalha milagrosa, se você puder ter a medalha milagrosa, que inclusive eu vou botar aqui quando a gente começar nas sessões de testemunhos, eu vou colocar aqui o testemunho do Zacari, que foi por causa que ele era satanista. Ele é um ex-satanista a nível internacional, um dos 10 sacerdotes satanistas chamado. Ele foi liberto da prática dele satânica graças à medalha milagrosa, ao testemunho dele que ele dá. E a medalha da cruz exorcística de São Bento, esta aqui, ó, outro sacramental, medalha da cruz exorcística. Essa cruz aqui, vocês podem ver que a bichinha da minha cruz está toda acabada, né, arrebentada. É porque é uma longa história, porque é o seguinte, eu quando eu ia fazer oração em pessoas endemoniadas, eu levava uma de madeira, ó. Aí minha cruz de madeira que eu tenho aqui está toda arrebentada. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, nas minhas orações de libertação do pessoal que eu ia rezar, aí eu levava a cruz de madeira, ó, a bicha toda arrebentada porque o demônio que estava na pessoa pegava e quebrava a cruz. Era o maior chafurdu fazer oração. Aí eu comprei uma de ferro. Eu quero ver se o bicho quebra, né? Mas teve um caso que pegou minha cruz aqui, ó. Aí jogou ela no chão. Aí
Saiu Jesus daqui, ó, tinha aqui Jesus Cristo, e a minha medalha milagrosa, ó, não tá solta. Tá toda remendada a minha cruz. Então aqui é a cruz mesmo de combate, meu filho. Até a cruz tá arrebentada, ó. Essas cruzes aqui nem é usada, não é só de enfeite não, é usada no combate. Então aqui, ó, a medalha de São Bento, que o demônio detesta. Então essa cruz aqui que vocês veem minha aqui que eu uso, é a cruz que eu levo para rezar nas pessoas. Aí a bichinha eu tive que amarrar aqui com uma fita, porque tá toda mesmo arrancada os pedaços aqui dos combates. Então são esses objetos, eles são objetos de libertação, né? Devemos lembrar também o poder do sinal da cruz que a gente faz. Sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, pelo sinal da Santa Cruz. Para afugentar o demônio, que é o símbolo de nossa redenção, que destruiu o seu reino. O sinal da cruz causa-lhe particular terror. Só a gente sabe, quando está no meio de um demoniado, como a cruz causa terror pro capeta, viu? Eu queria que protestante andasse comigo para eles verem. Aí eles iam se converter no instante, né? Ver que o demônio não gosta de cruz. Eles iam arrumar uma cruz para eles, né? Para botar na igreja deles. Então, devemos lembrar que o sinal da cruz, símbolo da nossa redenção, que destruiu o reino de Satanás, causa-lhe particular terror, o demônio foge, né? O demônio ele foge, né? Como o diabo da cruz, né? Segundo o dito popular. Então, além das 4 cruzes que se fazem no sinal da cruz, essas 4 cruzes, pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Além desses 4 cruzes, as próprias palavras pronunciadas são de natureza exorcística, já que você não sabia, chamada exorcística deprecatória. O pelo sinal que a gente reza, ó, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Este sinal da cruz que a gente faz, ele já é uma oração exorcística. Conta-se uma história, eu não sei ela com detalhe, e se não for bem assim, por favor, alguém que está vendo esta live, algum leitor da história de São Bento, me corrija, que certos amigos de São Bento, amigos entre aspas, queriam matar ele envenenado, lhe ofereceram uma sopa com veneno. E São Bento, simplesmente pelo hábito que ele tem de abençoar o alimento antes de comer, ele fez simplesmente o sinal da cruz sobre o prato, né, da sopa. E o prato que estava envenenado se rachou. E os presentes se assustaram. Ou seja, só esse simples sinal da cruz que a gente faz já é uma oração exorcística. Por isso devemos fazer o sinal da cruz nas mais diversas ocasiões. Nós devemos fazer o sinal da cruz ao se levantar. Você faz o sinal da cruz quando se levanta, quando vai deitar, antes das refeições você faz, ao sair de casa você faz, nas viagens você faz, antes de tomar alguma coisa você faz, antes de tomar alguma resolução de alguma coisa na sua vida você faz o sinal da cruz na hora que vai tomar banho, você faz quando vai entrar no carro, você faz quando vai fazer um lanche em público, você faz sinal da cruz. Não, eu faço não, eu tenho vergonha. Talvez quem anda comigo já deve ter observado que eu faço. Só o sinal da cruz, eu faço só isso. Na hora que eu vou fazer uma refeição, eu faço o sinal da cruz, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Me benzo, né? Melhor dizendo que a pessoa chama, né? Você faz todas essas orações, porque essas orações protegem, irmão. Além, é claro, das outras orações. Vamos se converter, né, mas ao Senhor Jesus. A minha tia entrou. Aqui é a Rudinéia também, né? Bem-vindo, Eduardo, a Rosa, boa noite. Então, irmãos, aqui são meios, todas essas nossas práticas católicas que a gente já conhece, que a gente já faz, ir à missa, comungar, se confessar, rezar todos os dias. Isso já te previne, já te protege.
Eu também vou colocar, vai entrar na lista de testemunho aqui um monte de coisas. O padre Vandilson. Padre Vandilson, ele, antes de ser padre, ele foi macumbeiro, e macumbeiro dos brabos. O padre Vandilson, ele vai falar do poder da oração, quando ele estava fazendo oração pela conversão da mãe dele, pela libertação da mãe dele, o pai de santo não estava gostando disso, ele diante do Santíssimo fazendo oração, o espírito Exu Caveira, que entrou no pai de santo, disse que não podia nada contra aquele rapaz, porque ele não parava de ficar com os pés virados para trás, porque ele ficava no Santíssimo fazendo adoração. E a mãe dele queria que o pai de santo tirasse ele da igreja católica, porque ele tinha se convertido, né? Então é uma história muito bonita, a história dele também, do padre Vandilson, do poder. Então o demônio, ele sabe, irmão. Qualquer demônio espírito que baixe em terreiro de macumba, de espiritismo, de umbanda, de candomblé, em seita satânica e por aí vai, eles sabem que você é uma pessoa de oração. Eles não têm força contra você. Salvo exceções, quando Deus permite casos de santos para o crescimento mais ainda do santo, entendeu? Se acontecer, se você é muito de Deus e acontecer, é porque aí já é outra história que nós vamos entrar mais na frente. Então, a água benta, ela é feita expressamente para afastar dos lugares e das coisas sobre as quais é aspergida. Todo poder, presta atenção para que serve a água benta, é para afastar dos lugares e das coisas sobre os quais ela é aspergida todo o poder do inimigo e o próprio inimigo com seus anjos apóstatas, conforme se lê no ritual romano. Entenderam? A água benta é para afastar, ela é feita expressamente para afastar dos lugares e das coisas no qual ela é aspergida todo o poder do inimigo e o próprio inimigo. Lembrando do poder que nós já estudamos, o poder do inimigo é uma infestação que ele pode jogar uma contaminação naquele local e tipo fazer uma amarração. E o próprio inimigo é se ele estiver presente mesmo ali. Então a água benta serve para isso, irmão. Você tem água benta em casa para jogar, água benta, para afastar toda a presença, toda a contaminação. Isso são coisas de prevenção. Agora, se já foi confirmado, ou você está com suspeita de que tem infestação sobre a sua vida, você está sendo infestado por feitiçaria, bruxaria, seja lá o que for, ou possessão, está com suspeita, você tem que jogar água benta todo santo dia. É direto. Você tem que usar isso e você tem que também usar os objetos sacramentais e as orações. Então são numerosas no mesmo ritual as bênçãos, orações e cerimônias com o mesmo fim, aplicadas a objetos e lugares diversos, as quais contêm a mesma fórmula deprecatória contra Satanás, ok? Então, irmãos, amanhã, hoje a gente já vai encerrar aqui. Eu agradeço aqui a participação de todos, tá? Amanhã nós vamos ver o tema a confissão. A confissão. Irmão, vocês vão saber aqui o mistério da confissão. A confissão é mais forte que o exorcismo. Uau, nossa! A confissão é mais forte do que um ritual de exorcismo. Por isso a importância de você viver no confessionário, viu? Mas infelizmente, nós já demos aqui umas pinceladas de que tem sacerdotes que não acreditam na existência de Satanás, né? Acreditam nos fenômenos paranormais, como era o antigo ex-padre Quevedo. E isso atrapalha você quando você vai ao confessionário. Aí você quer se confessar, principalmente você que vive nessa vida como eu. Que a gente vive nessa vida exorcizando os outros, né? Entre aspas, exorcizar, né? Entre aspas. Eu não faço exorcismo, eu faço libertação, oração, né? Aí a gente tem que viver no confessionário praticamente, né? Então, aí o demônio sabe disso e mexe com o nosso sacerdócio para não deixar a gente se confessar. Então tá bom, amanhã nós vamos ver sobre isso aí, sobre a confissão, né? O poder que a confissão tem.
maior sobre o próprio exorcismo, que ela é poderosa. Boa noite aí a Maria de Fátima. A Rosa disse que vai relatar aqui, Rosa? Ah, no privado. Tá bom, se você quiser gravar um áudio, tá, Rosa? No privado, você quer botar no grupo do WhatsApp. Privado, tá bom? Então, irmão, vamos fazer nossa oração aqui, né? A nossa oraçãozinha pra gente finalizar esse momento de hoje. Agradecemos aqui a participação de todos vocês. E amanhã nós estaremos de volta. E todo sábado debate, tá? 8 horas, todos os sábados. Oração e debate. Comentários, tirar dúvidas e perguntas. É aos sábados, sobre o que a gente estuda. Tá? Então vamos lá fazer nossas oraçõezinhas, né? Nossas orações preventivas. Os nossos remédios que vamos tomar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Levante-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, seja disperso seus inimigos e fuja de sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, irmãos, nesta noite vocês já aprenderam e sabem que o sinal da cruz, se benzer, é uma oração exorcística. Ela é uma oração de exorcismo. Então não deixe de fazer ela ao se levantar, ao entrar no carro. É uma oração simples e rápida que você faz, mas faça bem feita e com amor, tá bom? Então um abraço, que fique com Deus, a proteção dos anjos, de Nossa Senhora e de São Padre Pio, que é o dia dele hoje, tá? Então até amanhã.